Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, pessoal, e como toda quarta, eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje, que é uma aula de literatura, uma aula de história e uma aula de matemática, que seguirão essa mesma sequência. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a terceira aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Como todos os dias, eu estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos de cada uma dessas aulas. Pessoal, desde segunda-feira nós temos disponibilizado para vocês a agenda do dia. Passem essa agenda que nós temos enviado para a agenda de vocês, se organizem, vão fazendo um check em cada atividade já realizada para que vocês se organizem melhor. Lembrem-se das dicas que nós damos para vocês todas as vezes. Fazer a tarefa do dia sempre no dia, tá? Para que vocês não venham a ter tarefas acumuladas, beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima aula, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, temos aí 2 aulas de literatura e hoje nós estaremos aí lendo, analisando e fazendo exercícios de interpretação sobre um texto chamado O Homem que Espalhou o Deserto. O autor é Ignácio de Loyola Brandão, tá? E para casa, leitura dos capítulos 16 ao 31 do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que é o livro que vocês estão lendo no segundo bimestre. Nós estamos lendo alguns capítulos durante as lives e vocês têm lido também em casa aí nos momentos que vocês deixam aí, né? Na verdade, nos momentos aí em que vocês priorizam aí a leitura do livro literário desse bimestre, né? Do segundo bimestre. Então, aí eu vou mostrar para vocês qual é esse texto, né? E quais são os exercícios. Vou abrir aqui. Então, olha só, meninos. O texto é esse aqui. O Homem que Espalhou o Deserto. Ignácio de Loyola Brandão. Quando o menino costumava apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal, cortando folha das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava assim. Ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira, naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico. Felizmente. E cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. E ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores, parecia determinado. À medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas, dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos, apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipo. Dormia com elas no quarto. Então, meninos, aqui vocês observem que o texto, ele vem contando aí uma história de um menino, né? E aí, quando ele fala aí dos caminhões de madeira, né? Que ele só tinha esses caminhões de madeira, porque não tinha os de plástico, nós entendemos que aconteceu, né?
algum tempo atrás, né? Algumas décadas atrás, tá? Só para situar aí a questão do tempo. Seguindo aí a leitura. Só que agora ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jaticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 para a maior. 40 dias para o abacateiro, que era imenso. Tinha mais de 50 anos e 6 meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantava podar as folhas. Elas sempre se recomporiam, elas se recomporiam sempre. E é uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado. Numa terça-feira bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias, porque não estava habituado a manejar machados. As mãos calejaram, sangraram. Adquirir a prática, limpou o quintal e descansou aliviado, mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação. Ele saiu de machado em punho para os arredores da cidade, onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para as fábricas ou imobiliárias precisavam de tudo limpo mesmo. E o homem do machado descobriu que poderia ganhar a vida com o seu instrumento, onde quer que precisassem derrubar árvores. Ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia. Construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se tornava um deserto, terra calcinada. E então o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava o filho a sua profissão. Então aqui nós temos um texto que aborda uma temática aí de grande importância para o mundo, que é a questão da preservação da natureza. Nós temos aí um personagem que, desde criança, foi incentivado, pela mãe a ficar cortando folha, a ficar, e aí o simples hábito aí de cortar folhas se transformou em algo maior, que virou uma profissão, só que uma profissão que devastou um país inteiro. E aí ele continuava passando. O texto finaliza aí: o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão. Ou seja, continuava passando o ensinamento que ele teve da mãe, que a mãe dele não ensinou a profissão, a mãe dele incentivava ele a cortar as folhas e tudo, e aí virou uma profissão. E aí agora, essa ideia de cortar folhas virou uma profissão e ele passava para o filho dele. Então esse é o texto. O que nós temos aí também? Quando você devasta, quando você desmata, você arranca tudo que é árvore, planta, o solo fica o quê? Infértil.
né? Vira terra de deserto, não tem função, ele não tem minerais, ele não tem nutrientes para que você plante algo e nasça, né? E se desenvolva. E aí os animais acabam, enfim, e um grande problema, vem a seca, que causa falta de água, porque aí os rios vão ter o problema do assoreamento, ou seja, vai ficando tudo cheio de areia e a água, né, o rio vai ficando cheio de areia até ele acabar. Então, são alguns dos problemas que podem aparecer aí com a questão do desmatamento. Então, vamos lá para os exercícios. Número 1. Este texto se classifica em narrativo, informativo ou poético? Bem tranquila. Inclusive, nós estamos estudando narração em redação, tá? O narrador participa da história, sim ou não? Também vimos isso, falamos muito em redação, tá, meninos? Nossos exercícios de redação e de literatura e gramática, eles estão sempre interligados, porque é dentro da mesma matéria, que é a língua portuguesa, a matéria principal, e aí ela é dividida nas 3 frentes. 3. Quantos parágrafos há no texto? 10, 8 ou 9? Ai, professora, mas essa pergunta parece muito óbvio. Sim, pode parecer muito óbvia. Só que eu já notei alguns casos, né, de alguns alunos que têm um pouco de dificuldade nessa identificação, tá? 4. Reescreva as frases substituindo as palavras ou expressões destacadas pelos sinônimos do quadro. Nós estudamos aí em redação o uso do dicionário, em que você pega um dicionário e aí você vai olhar as palavras e aí tem inúmeras outras palavras que podem, né, substituir, né, ou que tem um sentido parecido e o significado delas. Então, você vai utilizar aí, você vai, né, substituir as palavras ou expressões destacadas pelos sinônimos. Que palavras são essas? Né, nós temos aqui dentro dessa caixa a palavra exterior, espantado, pegar, insignificante e experiente. Então, aqui eu deixei sem o destaque aqui para que eu possa fazer junto aqui com vocês. Então, letra A. O desmatamento das árvores tinham afugentado os pássaros. Então, afugentado. Afugentado é a palavra aqui que vai ficar em destaque. Aí você vai procurar aí nesse quadro uma palavra que você possa substituir por afugentado, tá? O cérebro era diminuto. Então, a palavra em destaque desta oração é a diminuto. Então, você vai procurar aqui no quadro. Chegaram máquinas do estrangeiro. Então, aqui, estrangeiro é a palavra em destaque. Você vai procurar o sinônimo dela aqui. D. Eles voltaram peritos de primeira linha. Então, aqui a palavra em destaque é peritos. E aí, você vai procurar aqui no quadro. E, por fim, aqui a letra D. Costumavam apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal. E aí, aqui a nossa palavra em destaque é apanhar. Então, essas são as palavras, né, em destaque aí que você vai estar substituindo pelas que estão aqui no quadro, tá? Pelos sinônimos, palavras sinônimas, que têm significado, né, igual, parecido, né, e que não faz com que a oração fique sem a intenção principal aí, a mensagem principal, tá? 5. Escreva uma frase empregando o verbo apanhar em sentido diferente do que foi usado no texto. No texto, ele tem um tipo de significado. Aí aqui, né, costumava apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal. É no sentido aí, né, de pegar, né, de trazer consigo. Agora aqui você vai escrever uma frase utilizando aí o verbo apanhar, vou até colocar ele aqui em destaque também. Só que com sentido que diferente do que foi apresentado no texto. Número 6. Assinale as características do personagem principal. Então, o personagem principal é o homem do machado, né? Que começa a história dele lá quando ele era criança. Então, você vai marcar aqui, né? Você vai assinalar, né? Assinale as características do personagem principal. Então, você vai marcar aqui quais correspondem a ele. 7. Letra A. O narrador, que naquele tempo ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente. O que ele quis dizer
O que ele quis dar a entender com a palavra felizmente? Então, olha só, o que significa essa palavra felizmente dentro aqui do contexto desta oração aqui que está lá, né, que compõe o texto, né? Em que sentido, né, esse felizmente aí quer dizer aí de acordo aí com a história toda, né? B. O narrador afirma que o cérebro do personagem era diminuto e que ele demorou a encontrar uma solução. Que relação o autor pretende estabelecer entre a destruição da natureza e a inteligência? Então, o que tem a ver aí, né? O que tem né? O que pode ser relacionado entre a questão da destruição da natureza, do desmatamento e a inteligência? C. Descreva o quintal antes e depois da ação do garoto, mostrando o contraste. Então, você vai descrever aí como que era o quintal antes dessa ação do garoto, né? Que foi cortar tudo, e depois. E aí você destaca aí qual foi o contraste apresentado. D. Você gostou do texto? Por quê? E. Releia o trecho que mostra como a mãe se comportava em relação às atitudes do filho. Em sua opinião, que influência teve a mãe na educação do menino? Então, qual foi a influência, né, que a educação que essa mãe deu ao menino teve aí na história do filho ao longo da vida? Que ensinamentos podemos tirar da leitura desse texto? G. Existe relação entre o texto e a realidade que vivemos? Explique. Então, são duas etapas aí de resposta, né? Se existe uma relação ao que nós vivemos, e aí vai explicar, tá? 8. Observe a seguinte frase. As árvores eram imensas e o menino pequeno. A. Que palavras indicam contraste? Ou seja, que palavras que indicam aí contraste? Ou seja, tem sentido oposto? Né? Isso dentro desse trecho aqui, tá? E na letra B, finalizando aí os exercícios, agora, escreva palavras que indiquem ideias contrárias às seguintes. Então, afugentando pássaros, destruindo ninhos, as árvores levavam vantagem. Então, você vai procurar aí, ó, para substituir o afugentando, o destruindo e o levavam. Ah, professora, onde que eu vou encontrar palavras aí, né, com ideias contrárias? Você pode pesquisar, né, no dicionário, você pode pesquisar na internet, enfim, você fica a seu critério aí, aonde vai ser os seus meios aí de pesquisa, tá? Porque você vai colocar aqui o quê? Ideia contrária, ideia oposta, né? O que é diferente de afugentando? O que é diferente de destruindo? O que é diferente de levavam? Então, aqui você vai colocar aí, né, dentro, aqui, né, relacionando aqui ao exercício. Você vai colocar as palavras que são contrárias a essas que estão em destaque. Essa é a explicação da alternativa, da questão aí, desculpa, B, do exercício 8. Então, são essas as questões aí, né, referentes aí a esse texto, né? O menino que espalhou o deserto, tá? Para casa, meninos, eu vou pedir para que vocês continuem, né? Como eu havia dito no início da aula, lendo o livro. Então, para essa semana, vocês estarão lendo aí capítulo 16 ao 31, ok? Durante as lives, nós tiramos dúvidas, lemos alguns capítulos, e vamos seguindo aí, né, com a leitura do nosso livro bimestral. E ao final do bimestre, né, de junho agora, eu estarei fazendo uma atividade com vocês, uma atividade oral e uma atividade escrita a respeito do livro, tá? Então, quem tá com a leitura em atraso, tenta aí já colocá-la em dia para que não tenha correria aí quando eu marcar essas datas para essas atividades, tá? Beijo para vocês, uma ótima quarta-feira, tudo de bom. E até a próxima aula. Tchau, tchau.
Hello, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a escrita. Se vocês observarem a primeira imagem, vocês vão ver que os fenícios, eles têm uma proximidade, digamos assim, com o nosso atual alfabeto, certo? Depois nós temos uma segunda linha que tem o grego clássico, que também é bem próximo, o grego atual, que é mais próximo ainda, e o nosso alfabeto latino, que forma aí a língua portuguesa, entre outras línguas também. Então, os primeiros registros gráficos, eles surgem quando os seres humanos, eles começam a pintar a parede das cavernas, lá com as pinturas rupestres. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, as imagens, elas começam aí, elas representam o seu cotidiano, a sua realidade, o seu dia a dia. E embora a pintura rupestre ela esteja longe, bem longe do que a gente chama de escrita, ela mostra aí que os grupos humanos, eles sentiam essa necessidade de registrar ideias, de registrar fatos, de registrar sentimentos. Então, com isso, a gente coloca na periodização tradicional, a escrita, ela seria a marca aí que separa a história da pré-história. Então, na pré-história, a gente tem as pinturas rupestres como expressão dos seus sentimentos, ainda não tem a escrita. Temos essas pinturas que expressam sentimentos, expressam as coisas que vão acontecendo no dia a dia do ser humano. E quando nós temos a história ela passa a acontecer quando ocorre aí a escrita, porque o ser humano começa a registrar a história, o ser humano começa a contar a sua própria história, certo? Então, o começo, no início da escrita, ela era uma manifestação a manifestação mais comum da escrita era a pictografia. Nesse sistema, os seres, os objetos, eles são representados por meio de desenhos figurativos. Nós temos aí pássaro, o pássaro era representado desse jeito, um peixe, um cevada, algo bem próximo. Depois de um certo tempo, esses desenhos eles se tornam mais abstratos, porque eles passam a representar não só os objetos em si, mas eles passam a representar também ações, sentimentos. Então, os objetos, os desenhos, eles passam a ser mais abstratos, porque eles envolvem aí algo além de só a figura, mas envolve também a ação, o movimento, o sentimento que se tem através dessas figuras. Acredita-se que a maioria dos registros escritos elas tenham surgido de relações sociais do cotidiano das pessoas, ligadas, por exemplo, à prática religiosa e às atividades comerciais. Existia aí nas atividades comerciais a necessidade de se comunicar. E então a escrita ela foi criada de forma independente em várias sociedades, em várias partes do mundo. Eu estou destacando aqui as sociedades da Mesopotâmia, no Egito e na China, que são onde surgiram aí as primeiras manifestações da escrita, na Mesopotâmia, no Egito e na China. Primeiramente, nós temos a escrita cuneiforme. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados aí alguns registros antigos, alguns escritos antigos. Os mais antigos que a gente encontra são aí na Suméria, com a escrita cuneiforme. Essa escrita ela é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque, onde há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme, cada sinal era gravado na argila úmida, com a ponta de um estilete. Essa escrita ela tem cerca de 2.000 signos, ou seja, 2.000 sinais, e alguns representam palavras,
outros representam prefixos, outros representam radicais. Então, nós temos aí 200 sinais que representam a língua cuneiforme, a língua aí originária na Mesopotâmia. Aí, cerca de uns 2.000 anos depois que apareceu a escrita cuneiforme, a gente vem no Egito Antigo, surge a escrita dos hieróglifos, que são desenhos que representam ideias ou sons. Nesse tempo, a escrita era domínio de profissionais, não era qualquer um que escrevia, não. Tinha uns profissionais especializados. Esses profissionais eram chamados de escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios, então, eles estão entre os exemplos mais antigos de escrita. Nós temos também um outro exemplo, a escrita chinesa, que é bem antiga também. São os caracteres chineses são registrados aí há cerca de 3.500 anos. Então, inicialmente a escrita chinesa, ela representava apenas ideias, ela não representava sons, só ideias. Com o tempo, os chineses introduziram também os sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala, com base em escritas mais antigas. E então vem os fenícios que aperfeiçoam aí o sistema, criando um alfabeto. Os fenícios, então, gente, eles têm aí um alfabeto. O do meio é o alfabeto fenício, com 22 letras que representavam os principais sons da língua fenícia. O alfabeto ele foi criado para facilitar a atividade comercial da Fenícia, que se expandiu aí por todo o mar Mediterrâneo. Posteriormente, eles tiveram contato com os gregos e os gregos aperfeiçoaram o alfabeto, criando as vogais. Os fenícios, então, eles criam um alfabeto com 22 letras. Os gregos, como eles têm relações comerciais com os gregos introduzem as vogais, formando aí a base, inclusive, do nosso alfabeto e do alfabeto de vários povos do mundo. Olha, temos aqui o alfabeto grego, o alfabeto dos hebreus, é bem próximo, bem parecido, o alfabeto árabe e o alfabeto latino. O alfabeto fenício, ele foi a origem do sistema alfabético moderno, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino-romano é o sistema de escrita que deu origem à nossa língua portuguesa e a várias outras línguas, certo? Então, galerinha, atividade para vocês, olha, um textozinho para ler, bem facilzinho, um texto. Vocês vão ler esse texto da página 25 e responder as perguntas. São só 2 perguntas, a letra A e a letra B. Essas 2 perguntas vocês vão responder no caderno de vocês, tá ok? Beijinhos e até a próxima! Bom dia, gente! Olha essa imagem. Sabe o que é isso? É uma sala de aula do Colégio Atléticos. Que saudade! E eu achei bem pertinente colocar essa imagem porque nós temos uma sala de aula que está dividida em filas, né? E isso lembra a ideia de divisão. E a partir de agora, nós vamos fazer alguns exercícios que envolvem divisão. Observem que as filas não estão homogêneas, ou seja, todas iguais. Tem algumas filas com 4 carteiras, outras com 3, outras com 5. Mas nos exercícios propostos a partir daqui, nós vamos querer sempre uma divisão por igualdade, que não sobre valores como resposta, como resto, mas que tenha uma divisão em grupos iguais. Essa é a ideia. Se você entender isso,
você já consegue fazer do exercício 1 ao 5. Vamos ver? Começando agora mais uma aula de matemática. Vamos lá! Então, vamos ver na página 34, exercício 2. Diz assim: um sargento organizou os 30 soldados de seu batalhão em 3 fileiras, com o mesmo número de soldados em cada uma. Aí ele mostra uma imagem que tem 3 fileiras e 10 soldados em cada fileira. Escreva de que outras 4 maneiras o sargento pode organizar o batalhão de tal forma que cada fileira tenha o mesmo número de soldados. Então, olha só. O que eu tirei aqui, os dados. Quais são os dados? 30 soldados em 3 fileiras, sendo 10 soldados em cada uma que está na imagem. E o que pede 4 maneiras de organizar o batalhão. A forma de resolver esse exercício, eu estou querendo dividir os 30 soldados em 4 maneiras diferentes. Se eu estou querendo dividir, isso significa que eu quero o quê? Os divisores de 30. Vamos lá? Vamos ver por quem que eu posso dividir o 30. Eu posso dividir o 30 por 1? Sim, posso dividir por 1. Vou abrir o parênteses e colocar esse conjunto dos divisores de 30. Posso dividir por 2? Sim, por 2. Posso dividir por 3? Sim, dá 10. Posso dividir o 30 por 4? Ele está na tabuada do 4? Não, está o 32, mas o 30 não. Posso dividir por 5? Sim, 30 dividido por 5 é 6. Posso dividir por 6? Posso. 30 dividido por 6 é 5. Olha a importância de saber a tabuada da multiplicação. Posso dividir 30 por 10? Sim, se eu dividir por 10, vai dar 3 em cada uma. Então, posso sim dividir por 10. Posso dividir por 15? Posso dividir por 15. Posso dividir por qual outro número? Vocês vão tentando até chegar no 30, que é o próximo divisor. Então o exercício perguntou quais outras 4 maneiras que você pode estar respondendo, né? Você pode colocar, então, uma fileira com 30 soldados. É, sim, uma maneira de escrever. Eu posso colocar 2 fileiras, 15 soldados em cada uma. Eu posso colocar 3 fileiras, 10 soldados em cada uma. E assim por diante. Eu posso escrever 5 fileiras com 6 soldados cada uma. Eu tô pensando aqui na conta que dá 30. Se eu colocar 6 fileiras, 6 vezes quanto que dá 30? 5, né? Então, eu posso colocar 5 fileiras, 6 fileiras com 5 soldados cada uma. Ou 10 fileiras com 3 soldados cada uma, que 10 vezes 3 dá 30, né? Ou 15 fileiras com 2 soldados cada uma. E, por fim, 30 fileiras com 1 soldado cada uma. Então, tá aqui a resposta esperada: uma fileira com 30 soldados, 2 fileiras com 15 e assim por diante, aquilo lá que eu expliquei. Bem simples, não é? É só você imaginar que conta que você pode fazer que dá 30. Bem simplesinho mesmo. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos ver o próximo? O exercício 3 diz assim: Marcos tem 24 jogos de computador. Qual o número máximo de possibilidades para ele organizar esses jogos em grupos com quantidades iguais de jogos? É o seguinte, ele tá aqui os dados, eu separei os dados, vocês sabem que eu gosto que separa bem assim, para ficar evidente. Isso aqui já prepara vocês para fazerem Enem e resolver os problemas da vida. Você saber separar dados e o que se pede, você larga a mão do enunciado todo e foca só nos dados. Marcos tem 24 jogos e o que eu quero é dividir esses 24 em grupos, né? De forma que não sobre nada, 24. Então, eu quero saber, 24 pode ser dividido de que forma, hein? 24 divide por 1? Sim. 1 divide todos os números. 24 dividido por 2 também. Dá 2 grupos de 12, né? 12 jogos em cada um. 24 tá na tabuada do 3? Tá. 3 vezes 8, 24. Então, eu posso colocar 8 jogos em cada grupo de 3. 3 grupos, né? Com 8 jogos. Tá na tabuada do 4? Sim, 4 vezes 6, 24. Tá na tabuada do 5? Não. Tá na tabuada do 6? Sim. 24 dividido por 6 é 4. Então, eu posso fazer 6 grupos com 4 jogos. Tá na tabuada do 7? Não. Do 8? Sim, 8 vezes 3, 24.
Tá na tabuada do 9? Não. Do 10? Também não. Tá na tabuada do 11? Não. Do 12? Sim, 12 vezes 2, 24. Do 13? Não. Do 14? Não. E vocês podem ir tentando multiplicar aí até chegar no 24, que é o último divisor dele. Então, eu posso colocar uma fileira de quanto? De 24 jogos. Ou eu posso colocar duas fileiras de 12 jogos. Se eu colocar duas fileiras de 12 jogos, isso vai dar quanto? 24. Ou eu posso colocar 3 fileiras de quanto? Tem 3 vezes quanto que dá 24? De 8. Isso aqui também vai dar 24. Eu posso colocar 4 fileiras de 6. Porque 4 vezes 6 também é 24. E assim sucessivamente. 6 fileiras de 4, que também vai dar 24. 8 fileiras de 3. 8 vezes 3 também dá 24. Ou eu posso colocar 12 fileiras com 2, que também dá 24. E por fim, 24 fileiras com um jogo, que também vai dar 24. Vamos ver a próxima slide? A resposta? Página 34, exercício 3, a resposta esperada era: o número 24 possui 8 divisores. Ele perguntou exatamente quantas possibilidades diferentes. A resposta é letra D, 8 possibilidades. Na página 35, exercício 4, é bem interessante, lembra do cubo, né? Nós estudamos figuras geométricas e o cubo é uma figura tridimensional que possui comprimento, largura e altura, tudo do mesmo tamanho, né? Leila construiu uma pilha com 84 centímetros de altura utilizando cubos de 7 centímetros de aresta. Com quais os cubos a seguir é possível construir uma pilha com a mesma altura construída por Leila? Então, ela pegou de 7 em 7 até chegar no 84, ou seja, ela pegou 84 e dividiu em cubos, né, de 7. Agora, eu tô querendo saber quais outras possibilidades que ela pode estar organizando esse cubo. Lembrando, a altura tem que ser a mesma. Qual que é a altura? 84. Então, nada mais, nada menos, eu quero saber quais são os divisores de 84. Então, eu pego aqui, ó, D de divisores, vou abrir o parênteses, colocar o 84, para descobrir quem são os divisores de 84. Divide por 1? Sim. E por 2? Também. Divide por 3. E você vai tentar dividir o 84 por vários números e você vai ter uma lista de divisores. 4, 6, 5, não, porque ele não termina em 0 nem 5. Pode olhar que na tabuada do 5 está terminado em 0 ou 5. Também ele está na tabuada do 7, que vai dar 12 vezes 7, 84. Do 12, né, que 12 vezes 7 dá 84. Do 14, eu vou ter também divisor 21. Eu vou ter divisor o 28, 42 e 84. Como que você consegue esses números? Dividindo, tá? Fazendo a operação da divisão. Mas existem regras também, nós vamos ver logo adiante. Logo, eu pergunto, eu posso fazer então letra A, B, C, D? Como que é? Letra A, 4 em 4 centímetros? Pode? Pode, porque olha só, o 4 está na minha lista. B, 5 em 5? Não, não está na lista. C, 8 em 8? Pode? Não, ele não está na lista. Letra D de dado, de 9 em 9 centímetros cada cubo, dá altura 84? Não, não dá. E letra E, de 12 em 12, dá? Dá, olha ele aqui. Portanto, vamos ver a resposta.
Os divisores de 84, deixa eu só acrescentar um 4 aqui que tá faltando, são esses que eu falei anteriormente. As respostas é letra A e letra E. Parabéns para quem acertou. Agora vamos para o exercício 5. Em um prédio de 60 andares, numerados de 1 a 60, sem contar o térreo, existem 4 elevadores programados para atender determinados andares. Assim, o elevador O é programado para parar nos andares múltiplos de 11. O S nos andares múltiplos de 7. C nos andares múltiplos de 5. T em todos os andares. Todos esses elevadores partem do andar térreo e não funcionam perfeitamente de acordo com a sua programação. Analise as afirmativas abaixo, classificando em verdadeira ou falsa. Então, tirei os dados. Ele tem 60 andares, que vai do 1 ao 60, sem contar o térreo. São 4 elevadores que estão aqui. Só que o O vai parar nos múltiplos de 11. Então, vamos fazer os múltiplos de 11 até ela chegar no 60. 11 vezes nada, nada. Mas no térreo a gente não conta. É do 1 ao 60. Tem que estar de 1 ao 60 essa lista. 11 vezes 2, 11 vezes 1, 11. Vai parar no 11º. 11 vezes 2, 22, no 22º. 11 vezes 3, 33, vai parar no 33º. 11 vezes 4, 44, vai passar no 44º, ele também vai parar. 11 vezes 5, 55. 11 vezes 6 já dá 66, passa do 60º andar. Então, a minha lista é essa. Olha o S, múltiplos de 7. 7 vezes 0. Ele vai estar lá no térreo, mas não vai contar, é do 1. 7 vezes 1, 7. Então, para no sétimo. Sétimo vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Passa do andar 60. O andar 60 é o limite. Então, para aqui nesses andares. De 5, vai parar no 5, de 5 em 5, hein? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e vai parar também no 60. Então, e o T que vai parar em todos? Do todos vai do 1 até o 60, beleza? Então, vamos marcar V ou F. Letra A. No último andar, apenas um elevador que vai parar. O último andar, gente, é o 60. Vamos ver? Eu vou pegar aqui outra cor pra gente colocar em evidência. Colocar amarelo. Vai parar aqui, ó, o C e o T. Então, letra A é falsa, pois o C e o T também vão parar. C e T param no 60. Param no 60º. No 60º andar. Letra B. Vamos avaliar a letra B. Não há neste prédio um andar em que parem todos os elevadores, com exceção do próprio térreo. Tem algum andar que está em todos? Observa, gente. Aqui tem 11, nos outros não tem, 7 não tem. Olha, não tem nenhum número repetindo. Então, é verdadeira. Só no térreo que para todos. Letra C. Existem nesse prédio 3 andares em que param 3 elevadores, com exceção do próprio térreo. Existem nesse prédio 3 andares
que param 3 elevadores? Então vamos ver? Vamos ver quais são os números que são comuns. Ele tá falando que tem 3 andares. Ó, o 11 não é, que não tá nos outros, nem o 22, nem o 33, nem o 44, nem o 55. Não tá. Então vamos olhar agora do segundo. Ah, se bem que para no O, né? O O para. E o T também, então ele para só em 2. Então, achando 2 aqui, lembra que o T para em todos. O 7 não tá, tem que estar em 2. O 21 também não. Olha só, o 35 para aqui, né? Para o elevador S, para o elevador C e para também o elevador T. Tem um 35 aqui, ó. Então, tem o 35º andar, que param 3 elevadores. O que mais de elevador que para? O 60º para 2. Olha só, tem o 55 para um elevador. Deixa eu pegar uma cor verde. No 55º para o elevador O, para o elevador C e para também o elevador T. Então, na verdade, eu tenho aqui, não tenho 3 andares, eu tenho só 2 andares, o 55, que é o 55º e o 35º. Então, a resposta da C é falsa, né? Porque só tem o 35º, que para S, pois só tem o 35º, que para quem, hein? Para o S, C e T. E no 55º andar, que param quais elevadores? O O, C e T. Não existem 3 andares. Então é isso. Deixo para vocês, então, mais um pouquinho de exercícios. Podem fazer o 1, 2, 3 na página 36 e 37. Até amanhã. Bye, bye.